Boa noite a todos. Estamos juntos para mais um dos nossos estudos, né? Nessa semana, estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Segunda parte, estamos já no capítulo 3. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do subtítulo Separação da Alma e do Corpo. Ontem, finalizando a aula, eu trouxe para vocês alguns trechos do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e trouxe inclusive para vocês um resumo da desencarnação do espírito Dimas. Esse é um tema sempre muito interessante, muitos de nós trazemos muitas dúvidas sobre isso, e eu não penso em nenhum momento esgotar essas dúvidas, tão somente pelo estudo do Livro dos Espíritos, e vendo uma ou outra esclarecimento complementar pela obra de André Luiz. Eu gosto sempre de dizer que nós estamos buscando a base da doutrina espírita, para que nós possamos continuar estudando, perguntando, e encontrando caminhos, digamos assim, instrutivos. Né? Eu acho que essa que é a busca verdadeira de todos nós. Mas então, dando continuidade, ontem nós chegamos a ver só uma questão do Livro dos Espíritos, porque ficamos mais tempo comentando o livro Obreiros da Vida Eterna e a desencarnação de Dimas. Então, ontem nós chegamos a ver só a questão 157. Na questão 158, dando continuidade a essa mesma temática, Kardec vai perguntar: o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? E os espíritos respondem: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Por que os espíritos talvez nos alertaram para que nós não tomássemos essa imagem da lagarta, do casulo, né, e do renascer com borboleta ao pé da letra? Só citando um exemplo, né, nós teríamos que comparar o casulo, em que a lagarta fica praticamente adormecida, ao fenômeno da morte, da perturbação após a morte. Mas, na verdade, grande parte dos espíritos vai ter uma variação muito grande do tempo que permanece nessa perturbação. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Então, nós não vamos ficar, digamos assim, adormecidos como a lagarta, né? Alguns vão, outros nem tanto. Vamos continuar, então, para compreender um pouco mais os esclarecimentos dos espíritos sobre isso. Na questão 159, Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Quer dizer, como será que será a nossa reação quando o nosso corpo físico, nós o deixarmos e nós realmente nos dermos conta que já estamos na espiritualidade? Como será que é esse tomar ciência do espírito, né? Que sensação nós vamos ter? E aí os espíritos falam: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Nós já tivemos a oportunidade de comentar em outras questões que Kardec não poderia abranger uma grande variação de situações no plano espiritual. Quer dizer, ele deu cabo a essa codificação ainda no século XIX, e não havia nada anterior a estes esclarecimentos. Ou seja, ele tinha que trazer uma base segura, para que, aí sim, depois disso, nós pudéssemos entrar com estudos dos pormenores, das especificações. Então, Kardec,
Ele não procurou no Livro dos Espíritos destrinchar absolutamente tudo. Ele procurou em dar uma base, principalmente orientando para que nós aprendêssemos a raciocinar, aprendêssemos com a lógica que existe nas leis divinas e na vida, nessa vida eterna que nós possuímos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, Kardec traz aqui uma orientação, digamos assim, base, para que nós aprendamos a pensar e para que nos utilizemos do bom senso. Então, nós estamos aprendendo com Kardec no Livro dos Espíritos e vamos aprender com ele também nas demais obras, inclusive na Revista Espírita, a pensar. Nós precisamos relembrar que até Kardec, no século XIX, as igrejas tradicionais, as igrejas dogmáticas, no mundo ocidental, porque nós estamos falando do mundo ocidental, do mundo cristão, né, nós tínhamos um pensamento muito, muito engessado. Nós éramos praticamente impedidos de pensar e de questionar. Então, Kardec está trazendo uma renovação, mas também trazendo uma nova forma de pensar, de analisar os esclarecimentos. Mas por que eu estou falando tudo isso só para comentar essa questão 159? Porque aqui Kardec traz uma visão geral e simplista. Aquele que praticou o mal tem vergonha do mal que praticou, e aquele que tem o coração e a consciência puros se sentem libertos, se sentem aliviados. Mas nós vamos perceber, nós espíritas, e aí eu parto da premissa de que todos vocês, assim como eu, também gostam de ler, ou eventualmente frequentam reuniões mediúnicas, vão se deparar com incontáveis relatos de outros espíritos cuja realidade não foi bem essa. Então nós vamos perceber que justamente o preâmbulo que eu dei, né, Kardec traz algumas notas, mas sem fechar, digamos assim, a nossa análise de que cada desencarnação vai ser diferenciada, de que cada um de nós somos diferenciados. Ao olharmos tão somente para o corpo físico, nós não imaginamos no íntimo quem é efetivamente aquele espírito. Nem mesmo eu, que estou aqui falando para vocês, que vocês já me conhecem já há algumas semanas dos nossos estudos, vocês não sabem no meu íntimo quem é efetivamente Cristiane. E é interessante que nem eu. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes eu me surpreendo com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com aquilo que eu estou sentindo em determinado instante, ou de fraqueza, ou de fortaleza. Então, veja só, diante dessa variação quase infinita que nós temos entre nós, é óbvio, é lógico, a conclusão leva a isso, que não são somente estas duas circunstâncias que acontecem quando chegamos à espiritualidade. Nem sempre quem fez o mal vai ter consciência exata naquele instante e vai envergonhar-se disso. Há incontáveis números de espíritos que acordam do lado de lá e permanecem pensando e fazendo mal, e permanecem sintonizados e se reúnem com espíritos que pensam igual, que querem ainda permanecer no mal igualmente. E nós vamos ter espíritos que, apesar da consciência tranquila, apesar de se sentirem muitas vezes aliviados, ao mesmo tempo eles vão trazer neles uma ânsia, não chega a ser uma ansiedade, mas uma atenção voltada, ou para aqueles que deixaram para trás, e aí aquele alívio perde um pouco da graça, porque aí eles querem o mais rapidamente possível retornar para auxiliar, ou aquele alívio dura pouco, porque aquele alívio, na verdade, vai também se resumir na necessidade de trabalho, de estudo e de vivência contínua. Então, eu fiz esse comentário só nessa questão 159, para que vocês meditem não só das questões que Kardec faz, mas principalmente das respostas que os espíritos nos trazem.
nunca deixem-se engessar por alguma resposta. Ampliem o pensamento. Absorvam e compreendam o que os espíritos nos trazem, mas se permitam alargar o campo de visão, o campo do entendimento, nem que seja em relação a novos questionamentos. Porque para muita coisa a gente pode não ter a efetiva resposta. Vai ser talvez necessário mais aprofundados estudos, ou às vezes tão somente mais tempo. Continuando, Kardec na questão 160, diz assim, pergunta, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Ou seja, depois da morte do corpo físico, passado, digamos assim, aquele primeiro momento de perturbação, será que eu vou encontrar aqueles que eu amo, que partiram antes de mim? E os espíritos vão responder, sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Então, novamente, nós precisamos alargar a visão. Dentro disso que os espíritos disseram, de que reencontramos aqueles que amamos, e que muitas vezes eles nos vêm receber no nosso leito de morte, nós vamos ter, inclusive, no livro citado ontem, Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação relatada de Dimas, nós vamos ver André Luiz, né, narrando que a mãe de Dimas, já desencarnada, estava presente, assim como a equipe responsável pelo desligamento, né, do espírito Dimas do corpo físico, e ela é a sua mãe que o ampara. Né? Então, ele naquele estado ainda, o espírito semi-consciente, ainda meio atordoado, revezando períodos de sono com períodos de lucidez, ele se vê, então, aconchegado pela sua mãe. Tá? Nós vamos ver também, aqueles que vocês já tiveram a oportunidade, agora eu não vou me lembrar qual dos títulos, mas o médium Carlos Bacelli, em uma das suas obras, eu não sei se foi pelo espírito Inácio Ferreira ou pelo espírito Odilon Fernandes, eu acho que foi pelo espírito Inácio Ferreira, mas ele descreve os momentos posteriores à morte de Chico Xavier. Então, ele faz a descrição, Inácio, espírito desencarnado, ele faz a descrição do plano espiritual. Então, o que se passou logo após a morte do corpo físico de Chico Xavier. Então, ele conta daquele período elastecido do velório, né, das centenas de homens e mulheres, velhos e crianças, e jovens e adultos, que o visitaram para se despedir desse momento, mas ele conta especificamente que Chico, durante este tempo, estava aconchegado como que no colo do espírito de sua mãe biológica, Maria João de Deus. É uma descrição linda que Inácio traz, porque ela conta do enternecimento de Maria João de Deus, recebendo aquele espírito Chico, e também ele, nessa semi-inconsciência, mesmo porque ele atravessou um envelhecimento, um enfraquecimento do seu corpo físico. Então, é óbvio que também o seu espírito estava precisando se adaptar à espiritualidade, mas com todo o carinho, né, que Maria João de Deus poderia ter, aconchegando Chico, né, e outros espíritos desencarnados também, que ali se encontravam, assim como Inácio Ferreira, a fim de saudar Chico, retornando à pátria espiritual, como um tarefeiro completista, né, ele que havia cumprido bravamente a sua missão, e ele cita, ele narra ainda situações especialíssimas que aconteceram até que o espírito de Chico é levado a esferas superiores. Eu não vou ficar dando spoiler do livro, vocês vão ter que procurar a obra, porque eu esqueci. Quem me conhece sabe que eu, às vezes, lembro o contexto, lembro
a narrativa que traz o livro, mas não consigo me lembrar do título. E hoje eu confesso a vocês que eu me esforcei, mas não consegui lembrar. Enfim, eu acho que vocês vão ter que ler toda a obra do Odilon até encontrar esse trecho, aqueles que quiserem saber mais sobre a desencarnação de Chico Xavier. Mas então, voltando à nossa questão, é possível sim que os nossos entes queridos venham nos receber, mas é claro, e aí nós precisamos usar o raciocínio lógico, que nem todos os espíritos vão poder contar com a presença de espíritos queridos, de benfeitores espirituais. A desencarnação de cada um de nós leva em conta quem nós efetivamente somos, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que compartilhamos no mundo físico. Vejam só, nós já sabemos que nós não levamos nenhum bem material conosco após a morte do corpo físico. Mas é muito interessante uma afirmativa que Divaldo faz, que ele diz assim, que tudo aquilo que damos de nós multiplicamos ao recebê-los na espiritualidade. Então, aquilo que nós damos de nós, aquilo que nós dividimos, o que nós servimos, basicamente isso que tem um significado muito grande naquilo que iremos colher no momento da nossa desencarnação, na nossa chegada ao mundo espiritual. É claro que espíritos que se dedicaram à prática do mal, à prática da corrupção, à prática da crueldade em todos os seus níveis na Terra, sejam nos níveis materiais, mas também nos níveis morais, que a crueldade moral também é terrível. Então, estes espíritos que se comprazem na prática do mal ainda, são nossos irmãos imperfeitos, nossos irmãos ignorantes em relação à prática do bem, à harmonia, ao equilíbrio. Via de regra, estes irmãos serão muitas vezes acolhidos, ao chegarem na espiritualidade, por aqueles espíritos desencarnados que com eles sintonizavam na prática desequilibrada no plano físico. Então, nós atraímos a todo instante, quando encarnados, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e sentimentos, nós atraímos espíritos harmonizados ou espíritos em desequilíbrio. Também não seria diferente no momento da desencarnação, é isso que vai se dar. Mas no final dessa resposta, vocês devem ter percebido, os espíritos falam algo muito interessante. Ela se sente como que aliviada, quer dizer, a alma, que tem a consciência pura, se sente como que aliviada de grande peso. Desculpa, eu estou lendo a resposta errada. Vamos lá na questão 160, no final dela. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Não são poucos os relatos de espíritos que, apesar da relativa lucidez no momento da desencarnação, podem se despedir dos encarnados. Agradecer pelo corpo que serviu, muitos deles acompanham o enterro, a fim de expressarem a sua gratidão pelo corpo que o serviu, durante, às vezes, muitas décadas. Alguns, inclusive, há muitos relatos na Revista Espírita de Kardec, no momento da morte, naquele momento imediato, seu pensamento é tão grande em determinado alguém que ainda está encarnado, que ele vai visitar, o seu perispírito se desloca, e muitas vezes a pessoa na qual ele estava pensando fortemente, a pessoa o vê instantaneamente, ou sente a sua presença, e naquele instante sabe, fulano morreu. Ou algum fenômeno, às vezes até físico, se dá. A pessoa acorda muitas vezes, visualiza aquele espírito ou percebe, tem uma intuição muito forte de que aquela pessoa que ele também ama acabou de desencarnar. Então existem muitos fenômenos ligados a esta força da vontade, ao pensamento. Tá? Então é muito interessante, mais uma vez, nós reforçarmos que não há nenhuma desencarnação igual. Nós somos únicos. Como únicos, nós experienciaremos esse momento de transição de forma única.
Na questão 161, Kardec pergunta: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, quer dizer, ainda tem muito fluido vital, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Os espíritos respondem: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. No texto que eu separei aí para vocês, que vocês estão vendo na tela, nos casos de morte violenta, e eu ressaltei, e acidental. Por quê? Porque no caso dos suicidas, nós já conversamos um pouco sobre isso. Em geral, há uma demora entre esse desligamento absoluto do espírito em relação ao corpo físico. Mas o que os espíritos falam é que no caso da morte violenta e acidental, geralmente o intervalo de tempo é pequeno. Há, inclusive, relatos dos espíritos que, em casos de acidentes violentos, muitas vezes a vítima que vem a falecer, ela, digamos assim, é anestesiada antes mesmo da finalização da morte do corpo físico. Então, vocês vejam bem a atuação da compaixão divina, da misericórdia do Senhor, em auxílio a todos nós. Na questão 162, Kardec pergunta: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Por que será que Kardec perguntou sobre a decapitação? Porque hoje, basicamente, nós ouvimos falar na decapitação em relação a alguns acidentes muito violentos que acontecem, às vezes no trânsito, ou às vezes numa aeronave, às vezes num labor, né, num trabalho, mas são raros estes casos. Por que será que Kardec sentiu a necessidade de mencionar isso no Livro dos Espíritos? Porque a França viveu períodos tenebrosos, quando da Revolução Francesa, quando centenas de pessoas foram mortas através da decapitação. Então, eu acredito que isso ainda era relevante para a sociedade parisiense, para a sociedade francesa, né? Assim como em determinado momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos também vão falar acerca do duelo. Hoje, o duelo já não é uma realidade nossa, mas naquela época ainda era. É preciso, então, que nós nos situemos também no tempo para podermos analisar as questões e as respostas. Então, Kardec perguntando sobre a decapitação, se o homem conserva a sua consciência naquele instante, quer dizer, no momento em que a cabeça é cortada, se ele está consciente de si. E os espíritos respondem: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, nós vamos ter aí duas hipóteses que Kardec trouxe para ampliar de modo geral o entendimento. Então, nós vamos ter aquele que, mesmo depois da decapitação, o espírito permanece quase que assistindo o que está acontecendo. Se angustia por breves instantes, até que a vida se extinga em definitivo do corpo físico. E outros, que tamanha é a sua apreensão por conta da morte que ele vai sofrer, que ele apaga antes mesmo do momento fatídico da decapitação. Mas será que só existem essas duas hipóteses? Voltamos a falar que não. Eu acho que nós teríamos que ouvir aí mais de uma dezena de espíritos que tiveram esse tipo de morte violenta, para que nós pudéssemos, então, compreender efetivamente como é diferente a sensação, o sentimento de cada um deles naquele momento. Nessa questão, Kardec vai trazer um comentário muito interessante. Ele diz assim: trata-se aqui da consciência
que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Então, Kardec aqui dá uma informação importante, que enquanto o cérebro está funcionando, no caso dessa morte por decapitação, muitas vezes o espírito ainda tem consciência. Depois que o cérebro deixa de funcionar, essa consciência já não existe mais. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, está aí escrito para vocês, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, mais uma vez, nós vamos nos remeter no entendimento de que a desencarnação tem profunda ligação com quem efetivamente somos como espíritos, mais apegados ou mais desprendidos, mais humanizados, mais animalizados, de consciência mais leve, de consciência mais pesada, tudo isso vai interferir. Então, nos casos de morte violenta, nós temos um grande percentual ainda de fluido vital no corpo físico. Porque a morte que advém de uma doença prolongada, ela naturalmente vem com a própria diminuição muito acentuada do fluido vital. Por isso que os desligamentos, após doenças muito longas, em geral, são mais suaves. Enquanto que nas mortes violentas, o espírito pode ficar e pode sentir um efeito muito penoso após a morte do corpo físico, justamente por conta desse excesso de fluido vital. Bom, vocês vão me perguntar assim, poxa, mas então, explica pra gente o seguinte, você está falando que dependendo da nossa moralidade, do nosso desprendimento ou do nosso apego, nós temos uma desencarnação mais suave ou uma desencarnação mais penosa. No caso, por exemplo, de mortes violentas, por acidentes, por exemplo, mas eu sou um espírito desprendido. Eu sou alguém, não que sou santo, mas que tentei dar conta das minhas tarefas diante da obra de Jesus. Então, que tarefas são essas? Tarefas de desenvolvimento da caridade, da humildade, do respeito, da tolerância, da honestidade. Então, eu tentei, eu me empenhei. Algumas coisas eu tive êxito, em outras eu não tive tanto êxito. Como é que eu fico se eu tiver uma morte violenta? Pelo relato dos espíritos, nós podemos concluir que espíritos, vamos dizer assim, que já se encontram mais aptos a aceitarem melhor a nova situação no mundo espiritual, estes espíritos são rapidamente socorridos, atendidos pela espiritualidade fraterna. Via de regra, muitos são adormecidos. E adormecidos, enquanto os espíritos estão adormecidos, equipes espirituais responsáveis pelo desenlace, assim como a que André participou no livro Obreiros da Vida Eterna, se capacitam para, digamos assim, dissolver os últimos resquícios do fluido vital e liberar, então, para que haja um desligamento absoluto entre espírito e corpo físico. Já em espíritos mais apegados à matéria, mais cruéis, que pensam o mal, que fazem o mal, que muitas vezes nunca pensaram na continuidade da vida física, então nunca se interessaram, nunca tiveram curiosidade sequer pela continuidade da vida, que muitas vezes apegaram-se à vida material como se fosse um animal, comer, dormir, fazer sexo, né? Se portando unicamente dessa forma, estes espíritos, até mesmo por conta do volume de fluido vital, eles vão ter um desligamento mais demorado e mais penoso. É uma questão
que nós já falamos quando estávamos lendo a explicação dos espíritos no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz. Não é uma questão de merecimento por ser bonitinho ou não. Aqui nós vamos ter um auxílio maior da espiritualidade àqueles que se ligam à espiritualidade fraterna desde sempre. E nós vamos ter a atuação das forças naturais, das forças biológicas, naqueles que não cuidaram de fazer esse aprendizado. Então, nestes que não têm o aprendizado necessário, que não sintonizam ainda com as forças do bem e de Jesus, as leis naturais e físicas é que agirão no tempo que precisam para se dissolver o fluido vital, no tempo que precisam para se dissolverem todos os laços que ligam o perispírito ao corpo físico já sem vida. Nós encerramos aqui a nossa semana de estudos. Voltamos na terça-feira que vem, conversando agora sobre perturbação espiritual. Eu aguardo vocês às 7 horas da terça-feira. Agradeço a presença do Carlos, da Denise, da André, do Anderson, da Cláudia, da Tereza e todos os outros companheiros que assistem os nossos estudos em outros horários. Eu sei que eles também estão conosco. Espero que todos estejam gostando. Um grande abraço e um bom final de quinta-feira.